outra isomeria se chama isomeria geométrica ou cis-trans. Para que ela ocorra, são duas condições. Ou uma ligação dupla ou um ciclo de carbonos. E os ligantes têm que ser diferentes. R1 tem que ser diferente de R2, R3 tem que ser diferente de R4. A mesma coisa no ciclo, R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. R é uma generalização, porque pode ser qualquer grupo. E aí a gente fala que é R. E quais que são esses isômeros? A gente tem o cis, que os mesmos grupos, que nesse caso é a hidroxila, estão no mesmo lado da ligação entre os carbonos. Tanto na ligação dupla quanto no ciclo, as hidroxilas estão no mesmo plano, aqui para baixo e aqui para frente. E se a gente ver no modelinho, podemos enxergar que, se eu deitar a molécula, a hidroxila, que está representada pela bolinha vermelha, está para frente, ou se eu olhar assim, ela está embaixo. Então, a hidroxila, as duas hidroxilas vão estar no mesmo plano e os dois hidrogênios, que são as bolinhas brancas, no mesmo plano também. Já o isômero trans, os mesmos grupos, que no caso são as hidroxilas, estão em lados opostos. Na ligação dupla, uma está em cima, outra está embaixo. E no ciclo, uma está para frente, outra está para trás. E aqui a gente consegue observar também que a bolinha vermelha, que é a hidroxila, está para frente e para trás, ou aqui que está embaixo e em cima. E por que esse tipo de isomeria só ocorre em ligações duplas e em ciclos? Porque numa ligação dupla ou num ciclo de carbono, não existe rotação da ligação. Se rotacionasse, a cis ia virar trans e a trans ia virar cis. Mas como não rotaciona, são duas substâncias diferentes. As propriedades físicas dos isômeros cis-trans são diferentes, então é mais fácil separar do que os isômeros ópticos. As temperaturas de fusão e ebulição são diferentes, a polaridade, a solubilidade, a densidade. Geralmente, os compostos cis são mais polares e, portanto, mais solúveis em água, porque a água é polar, né? Se a gente olhar aqui, nesse caso cis dessa molécula, as duas hidroxilas, elas estão no mesmo plano, para baixo nesse caso. Esse grupo atrai mais os elétrons do que o hidrogênio. Então, a região negativa da molécula vai ser essa, e a região positiva vai ser essa. Por isso que o cis é mais polar. E os compostos trans são mais estáveis, porque há a menor repulsão das nuvens de elétrons, que a gente fala nuvens eletrônicas. Os grupos iguais, eles estão em lados opostos. E aí a distância entre os elétrons, as nuvens de elétrons, será maior, havendo menos repulsão, o que é algo favorável, é mais estável. Porque negativo não vai repelir o negativo. Eu contei a história para vocês de isômeros ópticos, né, a talidomida e o limoneno, mas os isômeros cis e trans, eles estão muito presentes também no nosso cotidiano. Por exemplo, as gorduras, que a gente sempre ouve falar, gordura trans faz mal, gordura... O que é a gordura? A gordura é um tipo de lipídio essencial para o nosso organismo. A maioria das moléculas são triacilgliceróis, e essas moléculas possuem ácidos graxos em suas estruturas. Depois a gente vai estudar melhor essas estruturas. Mas aí os ácidos graxos, eles podem ser saturados, por exemplo, a manteiga, ou insaturados, por exemplo, o óleo vegetal. Quando são insaturados e possuem ligação dupla, as moléculas têm a conformação cis. Só que o processo de fritura de alimentos e a hidrogenação de óleos vegetais, que é a produção da margarina, transforma a molécula cis em trans. Então, quando você utiliza muito óleo vegetal para fritar várias coisas e vai reutilizando esse óleo, as moléculas cis vão se transformar em trans. E na produção da margarina, também ocorre a transformação de moléculas cis em trans. O problema
é que no nosso organismo as gorduras trans aumentam a quantidade do colesterol ruim, que é a lipoproteína LDL, e diminui o colesterol bom, que é a lipoproteína HDL no nosso sangue. Por isso que a gordura trans é mais perigosa. E aí tá uma diferença de gordura cis e trans no nosso organismo. A gente viu exemplos em que os grupos são iguais, então eram 2 hidroxilas e 2 hidrogênios. Só que os grupos podem ser diferentes entre si. E aí a isomeria vai ter outro nome. Em vez de cis trans, vai ser Z ou E. O Z contém os grupos maiores do mesmo lado e o E contém os grupos maiores em lados opostos. A gente pode pensar que Z é cis e E é trans. Muitas vezes as pessoas utilizam cis e trans mesmo quando os ligantes são diferentes. Mas se vocês acharem Z ou E numa questão, por exemplo, que é a isomeria geométrica. E assim como a forma trans, a E também é mais estável, porque os grupos maiores estão mais distantes, então as nuvens eletrônicas dos grupos maiores vão ficar mais distantes também. Quanto maior o grupo, maior a nuvem eletrônica, né? E aí, como que a gente vai nomear os isômeros? A gente nomeia igualzinho vocês aprenderam com o Gustavo e comigo. Com todas aquelas regras de hidrocarboneto, usando as terminações de cada grupo funcional, com as ramificações, com a identificação de qual carbono está a dupla, mas a gente vai colocar cis e trans no início da nomenclatura. Então, a gente nomeia igualzinho e coloca cis ou trans. Eu espero que vocês tenham entendido esses 2 tipos de isomeria espacial. Se vocês tiverem alguma dificuldade, pode me chamar ou ler os textos de qualquer apostila que vocês tiverem, ou o texto que eu vou deixar aqui na descrição no Drive. Mas leia a lista de exercício. Como eu já disse, vocês não têm que ficar desenhando os isômeros ópticos. Se o composto tem 8 isômeros, eu vou desenhar os 8? Não. O mais importante é você saber identificar qual que é o carbono quiral e aí usar a fórmula para ver quantos isômeros vão ter. A questão também pode te dar tanto a isomeria óptica quanto da cis-trans a fórmula molecular, e aí você tem que ver quantos isômeros tem. E no caso da geométrica, saber desenhar esses isômeros. Ou pode colocar os isômeros e você falar se é cis ou trans, é ou Z. Existem vários tipos de exercícios que são muito tranquilos e vocês vão ver esses exercícios na lista que está aqui na descrição. É bom fazer resumo também. E alguns conteúdos extras que eu coloquei no texto que eu fiz para vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada.